Não é todo dia que a gente vê um anime baseado em William Shakespeare, um anime baseado em história, né, da Inglaterra, Guerra de Tronos ali e tudo mais. E é justamente esse anime que me chamou a atenção, vamos falar dele agora. E aí, otaku, beleza? Eu sou o Max e hoje eu quero falar pra você desse anime exótico chamado Barao no Soretsu ou Requiem of the Rose King. É um anime shoujo voltado aí pro público feminino, mas me chamou a atenção pelo fato de ser baseado em alguma coisa da história, da Inglaterra para ser específico. Como eu disse, esse anime é baseado na obra de William Shakespeare. Vamos lá tentar detalhar algumas coisinhas. Primeiramente, eu não vou falar da história da Guerra dos Tronos, o que a gente precisa saber é que é baseado na Guerra das Rosas. Rosas essas representadas por duas famílias, a Casa de York e a Casa de Lancaster. Uma outra coisa que você tem que considerar é os nomes repetidos que vão te confundir. É o Rei Eduardo, Rei Ricardo, Rei Henrique, e só tem Eduardo e Ricardo nessa história. Ou como diriam os japoneses, Hicharudo. Apesar desse mangá ser baseado na obra de William Shakespeare, que é uma obra, um drama, uma peça de teatro, teatral e tudo mais, o anime vai pegar umas coisinhas e mudar. É uma adaptação, afinal de contas. Então a autora de Barao no Soretsu vai abordar umas coisinhas diferentes, como por exemplo, a sexualidade de Ricardo III. Na obra original de William Shakespeare, o Ricardo III reclamava de uma deformidade de seu corpo. É até uma curiosidade que recentemente, em 2012 ou 2013, acharam o esqueleto do Ricardo III. E eles viram ali que tinha uma escoliose gigantesca na coluna desse cara. Uma outra coisa bem legal também, que serve como curiosidade, que os caras conseguiram identificar uma lombriga no momento de sua morte. Ela deveria ter pelo menos uns 30 centímetros. Naquela época não tinha vermífugo, né? O que os caras faziam para botar os bichos para fora? Agora, voltando pro anime, a autora decidiu retratar aí uma pessoa, uma personagem não binária. No caso de Ricardo III, seria aí um caso de uma hermafrodita, ou seja, ela tem os dois sexos. Sim, o seu corpo é sensível, delicado, ela tem seios e tudo mais, porém ele se enxerga como homem e ele amaldiçoa o seu corpo. Outra coisa que é da fantasia do anime é que Ricardo III é assombrado aí, visitado constantemente pelo espírito de Joana d'Arc. É um espírito um tanto quanto maligno. Na verdade, vem para falar da identidade dela, do ser dela, da natureza dela. Então, misturando aí um pouco da história real, né, que aconteceu lá para 1465, se eu não me engano, 1485, 1465, durou 30 anos essa guerrinha das rosas aí, que veio depois de uma guerra dos 100 anos, né? Na verdade é o seguinte, uma briga de família gigantesca. O rei Henrique, né, os seus herdeiros e por aí vai. As casas de Lancaster e a casa de York, elas descendem do mesmo rei, né? E por aí vai a guerra. O brasão dessas casas eram rosas. A Lancaster, rosa vermelha, e a casa de York, rosa branca. Quando acabou essa bagunça da guerra aí, juntou o brasão das duas rosas e ficou uma rosa vermelha com uma rosa branca. Tudo que eu pesquisei aqui, boa parte tá no Wikipedia, tá? Então, só para ambientar melhor aí a história. Curte esse tipo de anime que tem um fundo histórico, verídico? Deixa aí a sua inscrição no canal, ativa a notificação para não perder vídeo, porque eu gosto de ir atrás de animes que tem ali uma parada meio diferente, né, na sua história. No anime, cara, eles vão abordar essa história. E o que as pessoas reclamam um pouco é que fica um pouco confuso. Tem os personagens reais da história, mas também tem a fantasia. No caso, existe um romancezinho aí duplo do Ricardo III com a Ana, que na vida real realmente se tornou sua esposa, e também tem um romance com o Henrique, ou é Eduardo? Caraca, mano, eu vou falhar nessa daí, hein? Poderia olhar? Poderia. Poderia pesquisar agora? Poderia. Mas eu não vou fazer isso não. Fica difícil entender a história porque ela é um pouco corrida, um pouco rushada, eles abordam as batalhas. E a segunda coisa pela qual as pessoas estão reclamando muito nesse anime, é a sua animação. Não tem animação, praticamente. Quase uma passagem de slides. Não tem, os caras não botaram muita animação ali. Tem a boquinha mexendo, né? Mas não tem grandes animações ali. Muitas vezes tem batalha rolando, o som da batalha, das espadas de metal e tal, mas não tem a animação em si. Pelo contrário, tem muita exposição artística. Tem muita coisa assim, imagina um quadro pintado ali que eles vão passando os slides ali. Tem bastante economia nesse caso, não sei se o orçamento para essa obra estava muito grande ou se eles quiseram abordar essa história de uma forma meio artística. O fato é que algumas coisas pontuais têm sim ali a sua animação. Não é um anime para você falar, nossa, que animação incrível. Aliás, estamos muito mal acostumados com as animações incríveis que a gente tem visto
nas temporadas. Mas bora lá para a história, o que é interessantíssimo de ver nessa história. A ascensão e a queda do rei Ricardo III, né, o jogo de poder ali entre o seu irmão, o Eduardo, e depois o seu irmão do meio, e depois ele, o conselheiro do rei, o levantador, né, o fazedor de reis ali, que é o Warwick, que vai tentar ali, primeiramente, apoiar o irmão mais velho, o Eduardo, mas ele vê que a coisa dá ruim e eles colocam ali, o Ricardo começa a mexer os pauzinhos para o Ricardo assumir o poder. E o Ricardo tem esse grande conflito de uma sexualidade dupla. E a autora pegou nesse ponto e começou a abordar aí a personagem não binária, que é o Ricardo III. Esse anime, ele é muito dropável se você não está esperando isso. E o que eu gosto desse anime é o fato histórico. As guerras ali, bem como seus romancezinhos, principalmente esse lance aí do romance duplo, né? Tanto ele se apaixonar por um cara e depois ele se apaixonar por uma garota. E a história vai desenvolvendo aí enquanto as famílias estão brigando. Tem vilã, que foi uma rainha que praticamente usurpou o poder ao conquistar o irmão mais velho do Ricardo, o Eduardo, e por aí vai. Cara, esse anime vale a pena? Sim, ele me interessou muito, tá? Olhando a história ali como um todo, não se preocupando tanto com a animação e olhando a arte é uma arte bonita. Fique esperto se você for assistir. Se eu recomendo? Recomendo sim, uma história interessantíssima, ver a história ali da Inglaterra, né? E inclusive a obra de Shakespeare. E também é interessantíssimo você ver ali como está se desenrolando a adaptação do anime. E é isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa dica diferente. Vejo você no próximo vídeo com mais conteúdo nerd, geek e otaku, porque aqui somos NGO. Valeu, tchau, tchau!